E no debate de hoje abordaremos um caso que desafia a ligação entre direitos trabalhistas e inovações tecnológicas. Em Campinas, um condomínio decidiu substituir o seu porteiro, que prestava serviço desde 2005, por um sistema de portaria virtual. Essa mudança desencadeou uma batalha legal. O porteiro demitido alegou violação da Convenção Coletiva de Trabalho, que protege sua função contra substituições tecnológicas, sem a devida negociação. Aí o caso chegou aí para o Tribunal Superior do Trabalho e resultou na condenação do condomínio a pagar uma indenização ao trabalhador. Para aprofundar esse debate sobre este tema, contamos com a presença de Thiago Marçaioli. Tudo bom, Thiago? Tudo bem? Como vai? Maravilha! Ele que é síndico profissional, e Rafael Vinholes. Boa tarde, Rafael. Maravilha! Ele que é CEO do grupo MS e Safer Portaria. Participe deste debate conosco através do WhatsApp 1399-664-6781. Senhores, mais uma vez, boa tarde. Queria saber de vocês, a visão de vocês, a respeito de substituição de porteiros por portarias virtuais, né? Quais são os principais benefícios, né? E também quais são os grandes desafios para essa mudança? Eu vou pedir uma licença para o Thiago, vou começar por ordem alfabética. Rafael, por gentileza. Obrigado, Thiago. A questão primordial é entender ali a questão coletiva do trabalho. Se Certo. Primeiro o condomínio está contratando de forma orgânica ou de forma terceirizada. Isso difere muito da questão legal da tomada de decisão. O que a gente sempre fala é que a questão da substituição, ela vem mediante duas situações, ou redução de custos, né, ou a questão de aumento de segurança. Então, normalmente, devido à redução de custo, o condomínio opta em assembleia ali na redução de quadro e aí você avança por automações tecnológicas, mas sempre seguindo primordialmente as convenções trabalhistas. Primeiro é entender ali a realidade do condomínio para saber quais caminhos seguir adiante. Thiago, como é que é a sua visão a respeito desse assunto? Na verdade, Thiago, eu tenho a visão do cliente, né? O síndico acaba sendo o cliente tanto da portaria remota quanto da prestação de serviço de portaria humana. Certo. E entendo que o Rafael já foi muito feliz em abordar a questão do ponto de vista primário dos condomínios que ele se preocupa, a redução de custo. E o Rafael tem propriedade para poder falar com autoridade aqui hoje, porque ele trabalha nos dois segmentos, com portaria humana e portaria remota. Certo. E isso é importante a gente abordar para o telespectador, porque, primariamente, em todas as assembleias de condomínio, a gente trata a questão da redução de custo. E aí, o que deve ser também levado em consideração e deve ser levado ao telespectador, que a implantação de uma portaria remota, ela traz muitos benefícios de tecnologia e de aumento de aparato de segurança para o condomínio. Então, existe aquele velho dilema entre os consumidores que, se eu tirar a portaria humana, eu vou perder qualidade na segurança. E não, às vezes é o inverso, você ganha porque a tecnologia que está embarcada nesse sistema é muito maior do que o elemento Eu humano. acho que essa é a grande dúvida, né, das pessoas que moram em condomínios ou que têm empresas em condomínios, a falar, e a segurança como é que fica? Melhor então, no caso? Melhor, eu sempre dou um exemplo em assembleia, vou ser bem rápido, Thiago. O que acontece? O porteiro, geralmente, ele tem a visão de um único lado, visão da rua. Quando você implementa a portaria remota, eu não estou dizendo que é melhor, depende do seu condomínio, tá? Mas quando você implementa uma portaria remota, você fomenta a possibilidade de você ter um aparato de segurança nos 4 lados do condomínio, as laterais, fundo e frente. Então, naturalmente, você aumenta. E aí vai da particularidade de cada condomínio. Uma redução de custos, condomínios com poucos apartamentos, a gente tem um aumento, porque a folha de pagamento é responsável até entre 60% e 70% dos gastos de um condomínio. Perfeito. Agora, como essas soluções tecnológicas também podem contribuir para a mediação de conflitos dentro dos condomínios? Vou começar pelo Rafael novamente. Na verdade, existem dezenas de soluções tecnológicas para condomínio. Uma delas é a questão de aplicativo de gestão integrada, né? Uma gestão integrada morador, síndico, que normalmente os aplicativos de portaria remota dessas empresas prestadoras de serviços já mantêm. O que são eles? Chats, murais de recado, reuniões, agendamento de salas de ginástica, salão de festa, comunicados, acesso a registros do condomínio. Então, todas as informações elas ficam compiladas em um único banco de dados. Então, isso você ganha uma agilidade muito grande e uma eficiência, porque normalmente o condomínio, para buscar uma informação, ele necessita entrar ou em contato com a administradora de condomínio ou com o síndico. E aí você demanda do tempo de resposta. Se você conseguir centralizar todas essas informações num único local, você tem um acesso rápido e ágil. Além disso, você consegue ter reclamações,
sugestões tanto da forma anônima ou eu quero me identificar naquela reclamação. Então você consegue, de repente, antes que se torne um problema maior numa reclamação, já agir ali com uma informação que você não receberia sem aquilo. Além da votação à distância. Alguns aplicativos hoje, alguns sistemas já permitem a votação à distância, não somente em assembleia, mas votações que não necessitam de uma assembleia extraordinária, uma assembleia, você consegue fazer uma votação direta online, então você forma uma forma democrática, que todo mundo tem acesso à informação e depois não haverá problemas, né? Tiago Marçais, eu acredito que você compartilha dessa informação. Compartilho e, assim, só complementando, o que o Rafael coloca é importante porque, na verdade, os aplicativos, a tecnologia vem como um auxiliar ao síndico, ao gestor do condomínio. O síndico nada mais é do que o gestor das áreas comuns do condomínio e ele pode se preocupar e pode dedicar o seu tempo para mediar os conflitos e também a própria gestão com fornecedores, negociações, em vez de perder tempo administrando alguns relatórios que os apps hoje já trazem para a gente. Agora vamos pensar na seguinte questão, senhores. Estamos numa cidade de Santos, pessoas com bastante idade, acima dos 60 anos, muita gente mora em condomínios assim, e a questão da tecnologia ainda é muito desafio para essas pessoas. Neste caso, como é que fica mostrar um processamento de dados, mostrar um aplicativo? Tem que haver uma explicação melhor para essas pessoas também, né, Tiago? Perfeito. Essa semana eu tive uma assembleia de condomínio e uma pessoa... ele me procurou ao final da assembleia e falou: Tiago, eu tenho muita dificuldade de lidar com a questão da tecnologia, não é da minha época, eu já estou idoso, você tem como me ajudar? A gente entra em contato com a empresa, entra em contato com a Safer, e aí, Safer, tem como fazer um plantão aqui para os moradores, aqueles que têm mais dificuldade? Porque uma coisa, Tiago, que tem que ficar claro para o espectador é o que é. A tecnologia chegou. Independente de você ter 100 anos de idade ou você ter 18 anos, 5 anos de idade, ela já está arraigada na nossa sociedade. Não temos mais como fugir. E até aquele que tem mais dificuldade de lidar com a tecnologia, ele hoje aprende, porque antigamente era o fogão, hoje o fogão já tem o botão elétrico, hoje já tem o micro-ondas, as pessoas vão evoluindo, então até mesmo aquele que tem dificuldade, com o apoio de uma empresa competente, com o apoio de uma empresa que tenha todo um sistema de educação, a gente consegue atingi-lo e consegue ter sucesso com isso. É isso, Rafael, então a empresa oferece doutrina, se for o caso. Sim, não. Na verdade, a gente fala que essas implantações elas têm um dia D, é o dia de entrega. Legal. Esse dia D ele é baseado numa entrega didática, com treinamentos. Então, normalmente é alocado uma equipe dentro do condomínio para fazer as entregas das tags, dos formulários, de todas as informações, manual de uso, além de mostrar as funcionalidades dessas ferramentas. Porque, às vezes, esse preconceito que a tecnologia é mais difícil, normalmente é ao contrário. Se você comparar hoje uma abertura de porta com uma chave, que a gente já pegou um caso de uma senhora que tinha uma dificuldade muito grande de acessar com chave, depois que colocou um facial, ela não acreditou que a porta abria automaticamente. Então, a tecnologia ela é um meio para facilitar, para auxiliar, né? Então, a gente acredita que ela contribui mais do que esse preconceito que existe. Perfeito. Agora eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam o futuro, né, da gestão condominial, né? Com a integração de tecnologias, né? Inteligência artificial está aí. O que a gente pode pensar, imaginar daqui para frente? Vou começar pelo Thiago dessa vez. Eu acredito o seguinte, eu sempre bato nessa tecla que a inteligência artificial não substituirá o síndico, porque o síndico é o elemento humano que traz negociações que talvez a inteligência artificial hoje não consiga mediar. Ela pode te dar a solução. Porém, o síndico que não tiver a inteligência artificial como seu apoio, como a gente acabou de falar dos apps, esse síndico vai ficar para trás. Então, a questão da inteligência artificial hoje, cada vez mais, que você possa, desde preparar um texto para a sua massa condominial, a inteligência artificial ajuda com isso, até mesmo soluções mais robustas de tecnologia que vão precisar do apoio, que já tem o apoio da inteligência artificial. Como falei no item anterior, a gente não tem como fugir. Então, cada vez mais a questão da tecnologia ela vai estar mais presente nos condomínios, em todos os setores da sociedade, e aí, voltando na primeira pergunta lá atrás, vai ter substituição de pessoal, vai ter substituição por tecnologia, porém isso é uma questão de perfil de cada edificação. Eu não tenho como
te prever, Thiago, que daqui a 50 anos a gente só vai ter robô em portaria? Não dá para prever. Achavam que a gente hoje talvez estaria com carros voadores na rua e não foi. Mas uma coisa é certa, a tecnologia, Rafael vai poder falar bem disso, porque vive com o advento de tecnologia, com a evolução da tecnologia na empresa dele, ela está cada vez mais presente e, repito, não tem como a gente fugir. É isso, Rafael? É isso, e existe um por maior que a gente já está trabalhando hoje em dia com IoTs, né, a inteligência das coisas. Isso vai dar uma eficiência muito maior para a gestão de um síndico. Por exemplo, a gente consegue hoje colocar sensores em caixa d'água, sensores em bomba d'água, sensores de consumo de luz, consumo de gás. Tudo isso hoje é mensurável, coisas que antigamente a gente não conseguia fazer. E a gente consegue parametrizar alertas. Então, ao invés de eu ser o passivo e buscar aquela informação, hoje o sistema ele é ativo, ele nos traz a informação para a gente tomar essa decisão. Então, a tecnologia, junto com a inteligência artificial, que existem milhares de situações, com uma delas, por exemplo, a análise comportamental, é um comparativo que a imagem ela é analisada, eu não desenho analítico, a imagem ela entende sozinha. Então existem muitas coisas que hoje facilitam não só o trabalho da portaria remota, mas da portaria física também. Como o Thiago trouxe, a gente trabalha nas duas frentes e a tecnologia ela é um apoio muito forte para a portaria humana. Então, às vezes o condomínio tem essa realidade, eu não quero automatizar, mas você vai trazer uma melhoria muito grande, mais segurança para o seu condomínio, independente de qual sistema você utilize. Então, é uma realidade, é uma coisa que as pessoas precisam entender e se adaptar. Então, é uma coisa que já está acontecendo e o nosso papel como fornecedor é trazer de forma mais fácil e didática possível e buscar sempre apoio de gestões profissionais, por exemplo, como a do Thiago. É isso aí. Pessoal, tem que fazer um intervalo a seguir, tem mais debate do Jornal Litoral. Voltamos em instantes, até já. Com o Jornal Litoral, debate do JL, conversando sobre gestão de condomínios, desafios legais e tecnológicos com Thiago Marçaioli e Rafael Vinholes. Senhores, eu vou insistir no assunto da portaria eletrônica substituindo porteiros, tá? Quais são as principais considerações legais e contratuais, né, que um síndico deve ter em mente ao planejar a substituição de um funcionário por um sistema automatizado? Vou começar pelo Thiago. Vou me basear aqui em dois vetores, Thiago. Eu acho que, primeiro de tudo, você precisa fazer uma preparação financeira do seu condomínio, porque existem as rescisões contratuais. E então você tem que verificar com o seu conselho, com o seu subsíndico, com a administração interna do condomínio, se o condomínio está apto a mandar embora naquele momento que eles decidam, ou se vai ter que fazer alguma arrecadação extra. E, em cima disso, você precisa chamar uma assembleia para cumprir os ritos legais. O segundo ponto, que eu sempre bato na tecla, que às vezes o síndico não olha, às vezes o síndico, principalmente orgânico, o que a gente chama de síndico amador, a questão do período de negociação de convenções coletivas, ou seja, o período de estabilidade que o funcionário tem. Tem alguns períodos agora do Sindedif, que é o sindicato dos funcionários aqui de Santos, a gente vai entrar no período de estabilidade. Então, nesse período, você pode até mandar embora, mas você paga uma multa. Certo. Então, ficar atento nesses dois fatores. Os demais eu deixo para o Rafael falar um pouquinho também. Então, Rafael, fica à vontade. Além do que o Thiago falou, existe a questão do levantamento se haverá necessidade de uma infraestrutura, do investimento em infraestrutura. Hoje existem alguns projetos que o condomínio não necessita fazer esse investimento, a empresa ela faz a locação de todos os equipamentos, mas alguns outros projetos ou algumas outras demandas, como serralheria, esses que necessitam ser feitas para que o projeto funcione de forma correta, também necessitam desse levantamento financeiro, desse planejamento financeiro. Então, além da questão rescisão contratual, tempo da convenção coletiva, levantamento de fundos necessários para fazer tudo isso, e aí é a escolha, né, da definição da empresa que vai prestar esse serviço, que também é muito importante, porque não é porque o atendimento é remoto que você não precisa visitar a empresa. A gente sempre fala, visite a empresa, visite clientes que essa empresa atende, porque o cliente que essa empresa atende, ela vai te dar um feedback real. Ela vai falar o que aconteceu, quais foram as dificuldades que ela teve no início da implantação, se teve dificuldades ou não. Então, esse trabalho é um trabalho ali que depende muito da questão da sindicância profissional, do conselho participativo e dos moradores também quererem fazer dar certo, né? Mas é uma coisa que tem que ter um apoio de ambos os lados, né, para poder funcionar de forma correta. Agora eu vou insistir mais uma vez na segurança, vou apertar a tecla segurança.
Podemos confiar na implementação dessas tecnologias para a segurança do condomínio, Rafael? Podemos, e acho que o principal ponto é rastreabilidade. A tecnologia, o sistema ele te dá rastreabilidade, você consegue buscar informações do que aconteceu. Estando certo ou errado, você consegue buscar aonde aconteceu, em que momento que aconteceu. Normalmente, numa portaria física, uma portaria humana, não é porque é o porteiro, mas é porque não detém essa tecnologia. Certo. Então, se acontece um problema, um erro, como é que você busca? Como é que você trabalha para melhorar esse ponto? Então, acho que o principal ponto é exatamente isso. O sistema ele te dá, e o que não é medido, né, não é gerenciável. Você precisa entender aonde você está errando, pico de atendimento, aonde você precisa, de repente, alterar o horário de almoço do meu porteiro, porque o horário que ele almoça eu recebo mais encomenda. Certo. Como é que você entende isso se você não tem dados para poder trabalhar? Então, a tecnologia ela te traz dados, e dados são necessários para você tomar decisões corretas, né? Tiago, como é que você vê isso? Eu queria complementar, até contando um caso como consumidor, bem rápido. Ontem eu tive uma assembleia, um determinado condomínio com portaria remota, e chegou um determinado ponto da assembleia, os condôminos, eu mostrei todo o módulo que eu como síndico tenho, eu tenho um módulo completo, para os condôminos não tinham um módulo completo, vocês vão entender o porquê. E aí a gente começou a conversar, não, a gente está com problema de um certo delay de tempo, de atendimento, isso dá para aprimorar, dá para a gente aprimorar com a empresa, então são correções que a gente faz. Isso é importante porque a tecnologia permite correções. Aí eles chegaram e falaram, pô, Thiago, não tem como eu abrir do meu apartamento a porta, o portão? Tem, é o módulo chave, módulo segurança. Foi totalmente descartado dentro da Assembleia, porque existe um outro módulo, que é o módulo QR Code, que você manda um invite para o Thiago, você vai chegar no meu condomínio. Oi, tudo bem? Eu vim aqui na casa do Thiago Síndico, posso subir? Esse é o procedimento normal. Quando eu te envio o QR Code, você chega, coloca o QR Code na leitora e entra. Só que você tem um módulo-chave. E o módulo-chave foi descartado porque o que os condôminos precisam entender, o mais importante, é por isso que eu quis falar e contar esse caso bem rápido, a portaria remota, ela funciona de fato. Só que, se não houver a colaboração dos agentes que utilizam a portaria remota, a segurança vai por água abaixo. Um módulo-chave mal utilizado, que caia um telefone celular na mão de uma criança que indevidamente acione e abra o portão, ele abre a possibilidade de entrar um meliante. Ah, mas o sistema é inseguro? Não. Ao contrário, o sistema é extremamente seguro e a conveniência que mede a régua é você, consumidor. Verdade. Então, isso é importante que todos tenham a consciência que sozinho o sistema não vai fazer milagre. Precisa que os condôminos, precisa que o síndico, precisa que a administração interna se mobilizem para que faça dar certo. Tiago, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Jornal Litoral, no debate do JL. Rafael Vinhales também, muito obrigado. Foi um prazer, mais uma vez. O prazer é todo nosso. E falando para a cidade mais verticalizada do país, certo, Tiago? Certo. O Tiago me corrigiu a última vez aqui no Lembra? A mais verticalizada do Brasil. É isso aí, então, um tema super pertinente aqui para a cidade de Santos, para toda a Baixada Santista, também todo o litoral. Mais uma vez, boa tarde para os senhores. Obrigado. Dessa forma, a gente encerra o Jornal Litoral de hoje. Agradeço a sua companhia. Segunda-feira estamos de volta, às 15 para 1 da tarde. Até mais.